Então vamos começar por uma questão aí bem tranquila, tá? Que vai falar sobre o que é sintagma nominal e o sintagma verbal. Nós estamos fazendo a nossa revisão para a nossa primeira avaliação. Prosseguindo. Leia a notícia extraída do site da Prefeitura de João Neiva e a seguir responda as questões propostas. Prefeitura divulga as alterações no trânsito de João Neiva. Nós vamos basear bastante nesse título, tá? Nós temos aqui um texto, depois a gente vai voltar nele, mas o que a gente tem que pensar aqui é o seguinte: identifique o sintagma nominal com função de sujeito no título da notícia. Eu já falei com vocês, certo? Que nós sempre temos que ir lá no nosso verbo e fazer o nosso destaque. Então, a primeira coisa que a gente vai fazer é destacar o verbo. E aí a gente vai fazer a pergunta: quem divulga? Quem divulga é a prefeitura municipal. Então a gente vem aqui e volta, ó, quem divulga é a prefeitura. Então, qual é o sintagma nominal com função de sujeito? Prefeitura. Então a gente vem aqui e marca prefeitura. E escreve prefeitura. Ok? O núcleo do sintagma nominal é um substantivo simples ou composto? É um substantivo simples, né, pessoal? Por que é um substantivo simples? Porque aqui nós só temos um radical, nós só temos uma palavra. O substantivo composto, ele é quando eu tenho duas palavras, ou seja, quando ele se conecta duas palavras e forma uma outra palavra, como guarda-roupa, guarda-chuva, girassol, né, planalto, que é plano mais alto, ok? Isso que é um substantivo composto, ou seja, eu tenho uma palavra mais outra palavra e aí eu tenho aí uma terceira palavra, beleza? Isso que é um substantivo composto. Qual é o determinante desse sintagma? Então, o que acontece? No sintagma nominal, eu tenho, por exemplo, as ruas estão alagadas. Eu tenho o meu sintagma nominal, certo? Olhando o meu sintagma nominal, eu tenho o meu núcleo, que é ruas, e o determinante artigo. Determinante artigo. Nós temos vídeos disponíveis que eu vou botar lá para vocês, certo? Explicando exatamente isso. Só que aqui o meu sintagma nominal é prefeitura, certo? O meu sintagma nominal é prefeitura. Então, nesse caso, eu não tenho determinantes. Então, vocês vão escrever não há determinantes, certo? Não tem determinantes nesse caso, ok? Eu não tenho a prefeitura divulga ou aquela prefeitura divulga. Então, eu não tenho determinante. Qual é a classificação de no trânsito de João Neiva? Então, olha só. Imaginem essa frase, certo? Isso aqui é muito importante para vocês. Vou apagar aqui, só para vocês pegarem a frase original. Vamos imaginar essa frase sem essa palavra aqui. Vou aumentar aqui imagine sem isso aqui, ó. Prefeitura divulga as alterações. Percebam que esse no trânsito de João Neiva é apenas uma circunstância de lugar. Ou seja, não há necessidade de estar aqui na frase. Então a gente vai entender que quando eu tenho uma palavra que ela pode indicar lugar, tempo, modo, é uma circunstância. Então a gente vai escrever aqui, ó, qual é a classificação? É uma circunstância. Circunstância de lugar, certo? Então aqui nós temos
a classificação. É uma circunstância de lugar. No trânsito de João Neiva. Nem precisava estar aqui. Ó, por exemplo, deixa eu apagar isso aqui para a gente usar esse espacinho aqui. Se eu falo bem assim, ó, o gato brincou, botar não, o gato arranhou o sofá. O gato arranhou o sofá. Eu tenho uma frase porque ela tem sentido completo. Agora, se eu colocar assim, ó, o gato arranhou o sofá ontem de manhã. Tá vendo que isso aqui não tem necessidade de estar aqui? Isso aqui me dá ideia de tempo, certo? Isso aqui me dá ideia de tempo. Eu poderia, por exemplo, colocar o menino dormiu. Acabou. Não preciso acrescentar mais nada. Mas eu posso colocar o menino dormiu na casa da vovó. Esse na casa da vovó me dá ideia de lugar. Na casa da vovó no final de semana. No final de semana me dá ideia de tempo. Também não precisaria estar aqui. Então é uma circunstância de tempo. Ok? Então aqui é uma circunstância de... Aqui é uma circunstância... Deixa eu aumentar aqui. Aqui é uma circunstância de lugar na casa da vovó, que foi aonde ele dormiu. E aqui é uma circunstância de tempo, que foi quando ele dormiu. Ok? Eu poderia acrescentar aqui, ó, o menino dormiu tranquilamente na casa da vovó. É o modo. É o modo como ele dormiu. Ele dormiu tranquilamente. Certo? Percebam que aqui eu não precisaria de colocar nem tranquilamente, nem na casa da vovó e nem no final de semana. A frase mesmo é o menino dormiu. Beleza? Agora, qual é o núcleo do sintagma verbal dessa frase aqui? Eu vou até apagar aqui para vocês não se confundirem. O núcleo dessa frase aqui, o sintagma, se eu tenho sintagma nominal, eu tenho, ó, sintagma nominal, certo? Sintagma nominal, isso aqui tudinho meu é o sintagma verbal. E aí tá perguntando o núcleo, ó. Qual é o núcleo? Gente, o núcleo é o quê? O verbo. O meu núcleo é o verbo. Núcleo do sintagma verbal é sempre o verbo. Núcleo do sintagma nominal é sempre o nome. Beleza? E aí a gente tem o núcleo do sintagma verbal, é o verbo, então é divulga. Qual o determinante do sintagma nominal que não possui função de sujeito? Aqui, ó. Prefeitura divulga as alterações. Então, eu tenho aqui, ó, o determinante que não possui a função de sujeito é as alterações. As alterações. É igual se eu escrevesse bem assim, ó. Vamos colocar aqui de novo, ó. O menino riscou o muro. O menino riscou o muro. Quando eu tenho aqui o menino riscou o muro, eu tenho aqui o sintagma nominal com função de sujeito. Sintagma nominal com função de sujeito, porque eu tenho quem riscou o muro? O menino. E eu tenho... Deixa eu só corrigir aqui que eu botei o muro. E aqui eu tenho um outro sintagma nominal, ó, tá aqui, porém ele não tem função de sujeito. É como tá aqui, ó. Prefeitura divulga as alterações. Divulga as alterações. As alterações é o meu sintagma nominal que não tem função de sujeito.
Qual a classificação gramatical dos núcleos dos dois sintagmas nominais presentes na notícia? O primeiro núcleo é prefeitura. E o segundo núcleo é alterações. Isso aqui é, quando eu perguntar classificação gramatical, eu estou querendo saber se é substantivo, se é pronome. Então, isso aqui é um substantivo. Ok? E agora é para eu escrever uma árvore sintagmática para a frase a seguir. Aí eu tenho que fazer aquele famosa árvore, né? Eu venho aqui, ó, sintagma nominal. Depois aqui eu tenho um sintagma verbal. Aí eu venho aqui, sintagma nominal, puxo para cá, puxo para cá, puxo para cá. Depois eu tenho aqui também. Isso nós vamos ter que fazer, tá, gente? Vou ensinar para vocês. Nós vamos fazer bastante isso. Agora a gente vem aqui, ó. Deixa eu diminuir o... Ó, o A é um determinante artigo. O prefeitura é o meu núcleo nome, certo? O informa é o meu núcleo verbo, que é o núcleo do sintagma verbal. O aqui é um determinante artigo. O cronograma é um núcleo nome do sintagma nominal. O de alteração é um modificador, né? Ou seja, é o determinante adjetivo. E no trânsito da cidade é a minha circunstância. De lugar, né? Ok? De lugar. Beleza. Então está formada aí a nossa árvore sintagmática. Eu vou disponibilizar isso para vocês também, tá? Continuando. Retorne a notícia e releia o título. E em seguida assinale V para as verdadeiras e F para as falsas. Então vamos lá. O título da notícia é esse aqui, ó. Prefeitura divulga as alterações no trânsito de João Neiva. Prefeitura divulga as alterações no trânsito de João Neiva. Vou escrever aqui para ficar melhor para a gente analisar. Prefeitura divulga as alterações no trânsito de João Neiva. Esse é o meu título que é para eu analisar. Olhando aqui, todo mundo olhando para a tela, vai estar o seguinte: o sintagma nominal é o sujeito prefeitura que indica sobre o que se está falando? Sim, ó, o sintagma nominal é o sujeito prefeitura aqui, ó, prefeitura. E que indica sobre o que está falando? Sim, quem divulga? Prefeitura. Então essa é verdadeiríssimo, né? Vou botar um azul aqui para ficar mais fácil para vocês. Ó. Verdadeiro. Ok? Depois,
O núcleo do sintagma nominal nessa frase é a palavra divulga? Gente, vamos prestar atenção. Divulga aqui é um verbo. Verbo é o núcleo do sintagma verbal e não nominal. Então, ó, o núcleo do sintagma nominal, falso. Né? Bem falso isso aqui. Depois, determinante é o nome que se dá ao principal elemento do sintagma nominal, gente? Jamais. Determinante é o nome que se dá ao elemento secundário. O nome do elemento principal é núcleo. Certo? O nome do elemento principal é núcleo. É núcleo e não determinante. Então é falso também. Falso também. Os termos que se referem ao núcleo, como artigos, pronomes e numerais, são denominados sintagmas? Não, não são denominados sintagmas. São denominados determinantes. São denominados determinantes. E não sintagmas. Falso também. Depois, uma frase é o enunciado de sentido completo. Por isso, sintagma, as alterações não constitui uma frase. Verdade. Uma frase tem que ter sentido completo. Se eu falar só as alterações, eu não tenho uma frase. Verdadeiro, muito bem, verdadeiríssimo. O núcleo do sintagma nominal é um nome. E o núcleo do sintagma verbal é o verbo. Muito bem, ó, o núcleo do sintagma nominal é o nome e o núcleo do sintagma verbal é um verbo. Verdadeiro. Parabéns para nós. Depois, identifique no texto um numeral ordinal. Então, a gente tem que identificar aqui no termo um número que indica ordem. Ó, vou até botar aqui em cima, ó. Número ordinal, ele tem que indicar ordem. Aí a gente vem aqui e coloca, ó, o número que indica ordem com o ini, aqui, ó, primeiros dias, ó. Aqui, ó. Cuidado, esse segundo aqui, ele não é numeral, tá? Isso aqui significa de acordo. De acordo com o secretário. Aqui não está dizendo que o secretário está em segundo, não está indicando o número. O único que está indicando o número é primeiros. Então vamos vir aqui e colocar primeiro. Ok? Depois, um substantivo abstrato. Substantivo abstrato a gente já aprendeu que é aquele substantivo que para ele existir precisa de outro elemento. Né? É aquele que eu não consigo representar em desenho sozinho. Eu preciso da ajuda de outro elemento. Aqui eu tenho vários, né, gente? Ó, revitalização, cronograma, alteração. Eu vou botar liberação, mudanças, né? Tudo isso. Ó. Mudança, alteração, cronograma não, né, gente? Alteração, ok? Então, primeira questão feita. Próxima questão é ler a tirinha e colocar ali, ó. Hoje é meu último dia de praia, Miguelito. O que me consola é saber que você mora perto de mim. Lá a gente se encontra. Vou te apresentar meus amigos. O quê? Ela tem amigos? Pensei que fosse o amigo, mas sou só um amigo entre os um amigo a mais.
Você é igual às outras. Explique a fala de Miguelito no terceiro quadrinho. O que ele quis dizer? Gente, aqui, a confusão aqui é entre o e um, né? Quando eu falo o, eu estou dizendo específico, né? Eu estou dizendo único. Quando eu falo um, eu estou dizendo um qualquer. Então eu falo, esse é o meu cachorro. Ou esse é um cachorro qualquer. Então quando ela fala, quando o Miguelito diz, eu pensei que fosse o amigo, ele pensou que era o único. Mas ele não é o único, ele é um entre vários. Então, explique a fala, o que ele quis dizer? Ele achou que ele era o único amigo. Mas ele não é o único amigo, né? Mafalda é igual às outras amigas. Né? Engraçado aqui que ele tem outras amigas, mas ela não pode ter, né? Ela só tem um único amigo. Então vamos lá. E é egoísta, isso Você vê. Leia a tirinha abaixo. Onde Mafalda encontra-se irritada com o consumismo e a desigualdade social. Use, compre, beba, coma, prove. E o que eles pensam que somos? E o que nós somos? Os malditos sabem que nós ainda não sabemos. As palavras entre aspas no primeiro balão representam verbos, né, gente? Substantivos, advérbios, verbos, pronomes e artigos. Não, representa verbos. Ó, use, compre, beba, coma, prove, tudo são verbos, ok? Continuando. Leia o informativo abaixo. Aqui nós temos um textinho. Nós temos um texto, e aí desse texto é para a gente identificar qual a classificação que nós temos. Então vamos lá. Eu preciso achar um substantivo comum e composto ao mesmo tempo. Tá aqui, ó. Papagaio do figo de cara azul. Papagaio do figo de cara azul. Depois, coletivo, comum e coletivo. Bando, né, gente? O que é um substantivo coletivo? É o substantivo que indica um conjunto de elementos, né? Um conjunto de elementos, porém ele está no plural, ó. Um bando, mas significa várias aves. Eu preciso de um substantivo comum, simples e derivado. Comum, simples e derivado. Ó, pesquisador, originário. Vou botar pesquisador. E o substantivo próprio, Austrália, né? É o nome de um país, Austrália. Continuando. Leia as manchetes de jornal a seguir e em seguida responda as questões. Quais manchetes são verbais? Para ser verbal, a frase tem que ter verbo. O país unido contra a violência de animais. Aqui eu não tenho verbo. Zoológico veste fantasia de panda para brincar com filhotes. Pela primeira vez, panda fêmea está grávida. Ó, marquei os verbos. Então, quais manchetes são verbais? A, 2 e 3. Quais são nominais? A1. Ok? Depois, provérbios são palavras e expressões populares
que trazem ensinamentos comuns sobre a vida. Associe os provérbios às informações correspondentes. Bem tranquilo essa aqui também, né? Eu tenho que achar frase verbal e frase nominal. De grão em grão a galinha enche, olha um verbo. Devagar e sempre, que eu não tenho verbo. Quando não quer, dois não brigam. Olha aqui, brigar. Antes tarde do que nunca. Então vamos lá. Para que haja discussão, duas pessoas devem querer que ela aconteça. Duas pessoas. Quando não quer, dois não briga. Letra C. Frase verbal. Trabalhando e economizando, muito se conquista. De grão em grão, a galinha enche o papo, né? Trabalhando. Depois, fazer as coisas com paciência e persistência. Devagar e sempre. É preferível esperar para se alcançar um objetivo do que nunca conquistá-lo. Antes tarde do que nunca. Depois, aqui nós temos novamente aqui um texto, né, uma poesia, e eu preciso identificar o substantivo coletivo presente na estrofe acima. Voo, alheias e nossas, as palavras voam. Bando de borboletas multicolores, as palavras voam. Bando de andorinhas, bando de gaivotas brancas, as palavras voam. O substantivo coletivo que nós temos aqui é bando, né? Os substantivos palavras, borboletas, andorinhas e gaivotas classificam-se em comum. Substantivo próprio é nome de pessoas, ruas, lugares, né? Ou seja, quando eu especifico uma espécie, o ser de uma espécie. Quais substantivos estão caracterizados pelas palavras multicolores, azul e brancas? Basta eu perguntar, quem é que é multicolores? Borboletas. Quem é azul? O bando. O bando, né? Ou andorinhos, pode ser também. E quem é brancas? Brancas são as gaivotas. Beleza? Depois eu tenho aqui, ó. Uma a cada 7 pessoas no mundo passa fome. Essa realidade pode mudar. Colabora. A palavra 7, fome e colabore, pode ser classificada como 7 é um numeral, né? Todo mundo sabe, então é um numeral. Fome é um substantivo e colabora é um verbo. Letra E. Ó, a gente pode trabalhar por eliminação. Ó. 7 é um numeral, então eu elimino a letra A e letra B. Eu tenho certeza que 7 é numeral. Fome não é preposição, né, gente? Fome é um substantivo. E também não é advérbio nem conjunção. Então eu sei aqui, ó, que é um numeral, substantivo e verbo. Questão número 9. Marque a alternativa que contém entre parênteses a classificação morfológica. O que é isso, gente? Sempre que eu falar em classificação gramatical e morfológica, eu estou querendo saber se é um substantivo, se é um advérbio, se é um pronome. Ó, eu vou colocar aqui, ó, se é um substantivo, se é um adjetivo, se é um numeral, se é um pronome, se é um artigo. É basicamente o que nós ensinamos, né? Se é um verbo. Eu vou deixar preposição, conjunção, advérbio para um outro momento que a gente vai falar. Mas é basicamente isso. Nós temos 10 palavrinhas: advérbio, conjunção,
preposição, interjeição. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Isso aí. Então, está perguntando se o que está marcado está correto. Então, vamos lá. Cibernética é adjetivo? Não, cibernética é substantivo. Tem é um verbo. Aqui está como advérbio. Chama é um verbo. Aqui está como artigo. A é um artigo. Aqui está como pronome. A única que sobra é a letra E. Depois, eu tenho aqui uma questão, a questão 10, que vai dizer o seguinte. As conclusões abaixo foram extraídas de análise morfossintática entre Chico Bento e Zé da Roça. Né, ó, morfológico. As palavras mula sem cabeça é um substantivo composto formado de substantivo, preposição e substantivo? Sim, ó, mula sem cabeça é um substantivo composto. Correto. A fala de Zé da Roça no primeiro quadrinho poderia ficar no singular sem que isso alterasse o seu discurso? Vamos ver? Do Zé da Roça. Zé da Roça é esse aqui. Ficar no singular. Você é daquele que foge só porque vê mula sem cabeça. Sim. Como o sujeito de foge é o pronome relativo que, o verbo poderia ficar na terceira pessoa do singular? Sim. Nos 3 quadrinhos, só se identificam 2 substantivos simples. Mula sem cabeça, cadê? Chico. Chico é cara. E mula sem cabeça. Beleza. Só um adjetivo pode falar. Depois você pode voltar onde você colocou o que é feito a gramatical morfológica para eu anotar, por favor, os 10 eu vou disponibilizar esse vídeo para vocês. Tá? Só para a gente não se atrasar aqui. Nos 3 quadrinhos, só se identificam 2 substantivos simples. Só há um adjetivo em todo o diálogo. Ora, Chico, você é daqueles que fogem sem subir. Cara feia aqui, ó. Feia. É que ela tava fazendo cara feia para mim. Então tá correto. Tá pedindo para a gente assinar apenas a conclusão falsa. Então, ó, eu já descobri que a letra E está correta. Nos 3 quadrinhos só se identificam 2 substantivos simples. Ó, só se identificam 2 substantivos simples. Vamos ver os 2 quadrinhos. Nos 3 quadrinhos, né? Socorro, uma mula sem cabeça. Ó, aqui é substantivo composto. Ora, Chico, você é daqueles que fogem só porque tem mula sem cabeça? Ó, aqui tem um substantivo simples, né? E aqui também um substantivo simples. Então tá correto. A fala de Zé da Roça no primeiro quadrinho poderia ficar no singular sem que isso alterasse o sentido de seu discurso? Ora, Chico, você é daquele que foge só porque vê mula sem cabeça? Correto. Então, é esse aqui que está errado. Ó. Letra C. Depois eu tenho que inventar uma frase afirmativa, interrogativa, negativa, nominal e exclamativa. Eu vou criar aqui, gente, mas aí é pessoal, tá? Uma frase afirmativa. Frase afirmativa. O menino contou mentira para a mãe. Tem que ser com base na imagem. Afirmativo. Frase interrogativa. Você sabia que mentir
feia. Uma frase negativa. O menino não mentiu para o amigo. Ó, negativa, não. Frase nominal é uma frase que não pode ter verbo. Mentira. Mentira aqui não. Ó, não tem verbo. Uma frase exclamativa. Vamos abolir a mentira de nossas vidas. E aí eu boto exclamação. Beleza? E aqui essas árvores sintagmáticas nós vamos fazer num outro momento aqui, bem explicadinho para vocês, tá? Por enquanto a gente vai parar por aqui.